Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje Braulio Marques, nosso protagonista do Pampa Debates há muito tempo, ao lado de Lênio Streck, ao lado de Eduardo de Lima Veiga, nosso eterno procurador, sem desmerecer os outros procuradores que já tivemos, né? O Eduardo, todos muito queridos de nós e muito menos o Marcelo Dornelles. E temos a honra e o prazer de receber no programa, nós que somos os mais antigos do programa, a desembargadora federal da 4ª Região, desembargadora do TRF 4ª Região, Marga Tessler. Prazer tê-la aqui, desembargadora. Prazer é meu. Satisfação. A senhora é natural de Uruguaiana? Não, eu sou casada com um uruguaianense. Tenho a felicidade de ser casada com um cidadão de Uruguaiana. Pois é, mas tem gente que a senhora está ao lado de uruguaianense. Tem um cidadão que é de Uruguaiana e renega Uruguaiana, que é do Alegrete. Eu e o Lênio somos de Cachoeira. Temos orgulho condado de Cachoeira. Agora, minha família é de Santa Cruz. Da Grande Cachoeira. Da minha mulher é de Santa Cruz também. Condado, hein? Minha mulher é de Santa Cruz. Temos minha afinidade. filha nasceu em Vera Cruz. Ah, Vera Cruz, terra dos meus parentes lá. Ladinha ali, né? Tudo é mesmo. A doutora Marga é casada com o doutor Breno Kniznik Tessler, meu querido amigo de infância de Uruguaiana. Ah, então, quer dizer, eu confesso que Uruguaiana. Hein? Afinal, tu nasceu onde? Eu nasci em vários locais. Eu nasci fisicamente em Uruguaiana. Depois o povo de Alegrete quis que eu nascesse ali, me deu o título de cidadão. Não, o povo de Porto Alegre quis que eu nascesse aqui, me deu o título de cidadão e assim vai. No verão retrasado, o que deu essa história dele do Alegrete? Fiz um almoço lá na minha casa, na praia, com o nosso prefeito Sanchotelli Feliz, com o nosso procurador Eduardo Lima Veiga, com o seu pai, com o Gilmar Veloz de Uruguaiana, e não convidamos o Braulio, porque ele era do Alegrete. Ele perdeu o almoço. Porque assim, se ele se visse como, ele teria sido convidado. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros, como eu, desempregado, e demais profissionais da área tecnológica, manifesta apoio ao encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Em cumprimento à emenda constitucional 67, a Assembleia Legislativa, por compreender que o Corpo de Bombeiros deve ser desvinculado da Brigada Militar, conta com o apoio do nosso CREA-RS. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Desembargadora Marga Tessler, a gente fala tanto em protagonismo do Sérgio Moro, né, ele desperta, inclusive, entre os próprios colegas, eu estou dizendo isso porque já ouvi de alguns, uma certa ciumeira, o pessoal da área jurídica, entende? Ele é um protagonista hoje, tanto é que se candidatasse à presidência da República, seria um forte candidato. Mas a gente olha aqui para o Rio Grande do Sul porque ele está subordinado ao TRF da 4ª Região. Isso, é juiz de primeiro grau. De primeiro grau. Em Curitiba. Em Curitiba, que pertence à 4ª Região. É da jurisdição da 4ª Região. A despeito de Curitiba já ter tentado criar uma outra região. É sempre um projeto, né, que existe por parte dos paranaenses de criarem o seu tribunal. Né? O TRF da 4ª Região, ele tem protagonismo ou não tem na Operação Lava Jato? Já tem decisões aqui do Rio Grande do Sul? Tem decisões, sim, tem decisões já de apelação. Tem, se não me engano, 3. Né? Tem os agravos, que tem das ações de improbidade, nessas também decorrentes da Lava Jato, e tem nos processos criminais tem várias decisões. Habeas corpus, habeas, mas de recursos criminais, se não me engano, são 3.
São 3. Já. Mas o que vem daqui para frente vai ser uma enxurrada, né? Pelo que está se observando. Por enquanto, permanece está lá discreto. E os processos têm a sua marcha bastante rápida, o juiz é um juiz competente, ele é preparado e me parece que está dando respostas rápidas. E agora, o que é encaminhado, está o leigo aqui perguntando, o que é encaminhado para a Suprema Corte Brasileira ou para o Supremo Superior Tribunal de Justiça, ele chega a passar pelo TRF para encaminhamento? Sim. Passa por aqui? Passa. Então não é o juiz que encaminha direto? Depende se há decisões que vão diretamente, que são, vamos dizer assim, chamadas pelo próprio ministro Fleury, enfim, ou outro relator. As personalidades que têm foro especial, não é isso, principalmente? Se são, vamos dizer assim, elas são alçadas, então, sim. Ou se lá o Supremo entender que não tem mais o foro privilegiado, são recambiadas ao juiz. Mas sempre encaminhado via a segunda instância? Ou pode... vamos dizer, como no futebol, um lançamento direto lá para Pode ocorrer um lançamento direto, mas a marcha processual dos recursos é que são submetidos às turmas criminais do Tribunal da 4ª Região. Sai do Sérgio Moro, vem para cá, daqui tem 2 caminhos. O relator é o doutor Gebran, o desembargador Gebran, que é o relator na 7ª turma, se não me falha a memória. Então tem o doutor Gebran, que é... Aqui é o relator. Ele que cuida da Lava Jato. Aqui. Isso, ele é o relator da Lava Jato. Porque são todos preventos. Aí ele tem 2 caminhos, o STJ Sim. ou o STF. Os 2 normalmente eles usam, né? O advogado... Então não tem encaminhamento direto do Moro para Brasília? Sem foro especial, não. Se tiver foro especial, ele pode encaminhar direto? Não, aí é catapultado. Ou ele abre mão, ou o Supremo já chama. Só para entender. Só para entender. Doutor Eduardo, vamos aproveitar a doutora Marga aqui. Mas é uma questão de competência. E não tem. Se a competência do Supremo tem que ir para o Supremo. Não, só eu entendia que tinha que passar por aqui. Mas não, tem foro privilegiado, vai direto. Quem tem foro privilegiado. Eles descobrem aqui entender. Às vezes se descobre aqui. Ou se alguém perde foro privilegiado, ele vai voltar. Né? Vai voltar às mãos do juiz de primeiro grau. Mais um representante da fronteira aqui. Beleza. Martino Coronel. Prazer, doutor. Prazer. Tudo bem, Coronel? Olha, uma mesa tão bacharela, não é? Mas eu estava vendo uma comparação muito atordoante. Os desempregados no Brasil é como se todos os habitantes do Rio Grande do Sul, cada um deles estivesse desempregado. O desemprego no Brasil é como se todos os habitantes da cidade de São Paulo, cada um deles fosse um desempregado. E enquanto isso, há 5, 6 meses, o Parlamento brasileiro estabelece um duelo de metáforas, frases, discursos, e é como para mim fosse um barco a remo, em que os remadores remam ora para um lado, outro para o outro lado, e parece que o barco não anda. Os problemas fundamentais, o foco na resolução dos problemas do Brasil não estão equacionados para serem resolvidos. Estão muito mais dentro de um debate retórico, político, partidário, de disputa de poder, do que propriamente o objetivo de resolver uma crise a que o país chegou. Mas aí entra uma pergunta para a presidente. O tamanho do protagonismo do Poder Judiciário nesses tempos? É grande. É maior, né? Um pouco maior do que era. Né? É um pouco maior do que era. Por causa disso que o coronel falou, as disputas entre que esse é um problema, né? 2 poderes disputam e um terceiro que arbitra fica forte, né? Porque o judiciário fica forte na medida das tensões e o presidencialismo tem muito disso, né? E o Ministério Público também fica forte porque quando envolve corrupção, então por isso que esse protagonismo hoje é enorme. Ou né, quando não querem decidir, né? O Porque aí joga para o judiciário que vai ter, que não tem o ônus de se eleger, que vai decidir. Desembargadora Marga. Muita coisa acaba sendo... Quem está na linha aqui é o desembargador Meche, saudando aqui eu a sua presença no programa. A gentileza dele, uma pessoa extraordinária. E ele perdeu a aposta para o doutor Braulio Marques, as senhoras que graças a Deus conosco. Vê como a senhora é disputada, hein? Meu Deus. Que coisa boa, né? Mas eu falava com a Analice Bolzan, que é a nossa assessora de comunicação do tribunal, pessoa muito eficiente, muito simpática, muito eficiente, que foi quem nos propiciou a sua vinda aqui.
a respeito do protagonismo, isso que nós... não que óbvio que o tribunal não tem por que fazer propaganda, né? Autopropaganda, não tem. Mas nós... Cabe a nós aqui Isso que eu ia dizer. dar a divulgação, por isso que é importante. Eu acho que a justiça, ela merece ser reconhecida pelo... A senhora disse que é um pouco maior, não, é muito maior a importância do judiciário hoje nessa crise toda do Brasil. O protagonismo do judiciário é fundamental, é uma trincheira de decência que nós temos em defesa da sociedade. Então, por isso que nós temos que enaltecer as decisões dos tribunais. Não é só do Moro. Porque o Moro, e parece que é ele realmente... isso aí é um exagero. Eu falava isso, que o tribunal precisaria, né? A mídia precisa de um foco, né? Precisa do foco, Mas o foco tem que estar em todos que têm o seu momento. Veio para a segunda instância, nós aqui do Rio Grande do Sul especialmente. Claro, e outra, né, presidente, o judiciário não investiga. Vamos puxar a brasa aí para o doutor Eduardo, meu procurador, e eu que sou ex-procurador. Há momentos em que essa questão acaba se nós criamos uma situação. Eu me lembro, eu escrevi um artigo no século passado, acho que foi, quando apareceu no Brasil, todos vamos lembrar, do bonitão, aquele da Operação Mãos Limpas, que era um cara, as mulheres diziam que ele era muito bonitão, enfim, que era assim, juiz fulano chega ao Brasil. E aí aconteceu que um grupo de juízes mesmo do Brasil, foram ao aeroporto recebê-lo. E aí descobriram que ele era juiz do Ministério Público. Que ele era o protagonista lá na Itália, porque ali essa mistura, né, a senhora conhece bem. Então, hoje, quando fala muito no Moro, se esquece um pouco, por vezes, até do nome dos jovens ali, que estão ali, digo jovens porque eu sou mais velho que eles, que são protagonistas tanto quanto o Moro. O Moro não investiga. Mas o Dallagnol é o segundo mais falado. Claro, mas o Moro não investiga. Ele não pode, assim como o Supremo, né? As pessoas dizem assim, mas o Supremo se meteu nisso. Ninguém mandou entrar no Supremo Tribunal. O Supremo fica ali esperando. Nenhum processo, o tribunal aqui sai correndo atrás, porque ele não age de ofício. Então as pessoas às vezes se queixam do judiciário, os próprios parlamentares, os primeiros a correr são os parlamentares, por exemplo, em Brasília. E também o Moro não age de ofício, ele não sai catando processo esse é por justiça. Olha, a Fátima Pinheiro aqui de Santa Cruz, ela dizendo que ela insistiu, aqui eu disse, ela não entendeu, eu vou repetir, que eu falei sexta-feira, que depois dos aumentos todos que foram dados por os 3 poderes constituídos aí, mais Ministério Público e tudo mais, e correlatos, e os aposentados nada. Foi até manifestação dos telespectadores com referência a isso. E ela disse, a Fátima Pinheiro aqui de Santa Cruz, eu ainda estou curiosa, qual é a força dos aposentados que eu ainda não entendi? O senhor poderia ser mais objetivo? Posso. Eu disse que todas as revoluções normalmente começam com os jovens, com a juventude. E eu acho que está na hora de começarmos uma pelos aposentados. Entendeu agora, Fátima? Os aposentados têm força sim, não são respeitados, são, vamos dizer assim, os soterrados nesse processo econômico todo, estão aí vivendo a míngua e está na hora dos aposentados se rebelarem. Se isso vai funcionar ou não, mas é o meu sentimento, que não é mais possível continuar o que se faz, continuar fazendo o que se faz com os aposentados. E falta o Senado ainda, né? Falta o Senado, não está decidido ainda. Não está decidido ainda. Eu sou a favor que todos ganhem mais e melhor, todos. Mas o que se faz com os aposentados... É difícil. E depois o projeto está a tempo lá já. Né? A pessoa me contribui com 5 salários mínimos e está ganhando um salário... E vai ganhar menos ainda. Cada vez ganha menos. Cada vez ganha menos. Falta voltar aqueles postulados que eu vivo colocando. O que se sabe, o que se quer e o que se pode. Onde a equação não repousa nesses 3 pilares, ela é sujeita a grandes equívocos. E o Brasil parece que não está... É minha tese sobre o vinho, por exemplo, né? O que eu sei sobre o vinho, o que eu quero de vinho e o que eu posso pagar. Aí começa esse terceiro aspecto que é ruim. Bom, tu ainda pode pensar assim, o aposentado nem em vinho pode pensar. Claro. Paulo, quanto mais os pegando carona Paulo, dele. Quanto mais os vinhos passam, os homens ficam melhores. É verdade. É verdade. Nós vamos agora a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia.
Oferecimento KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O portal projetar.org divulgou os vencedores do concurso 015, que propôs aos estudantes projetarem um novo pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza. O tema tinha como mote a arquitetura social e a importância da arquitetura para um futuro mais humano e otimista. Um grupo composto por 4 estudantes de arquitetura e urbanismo de Porto Alegre está entre os vencedores com o projeto G4G4. Os acadêmicos ficaram em segundo lugar no certame. Saiba mais em www.krs.gov.br. E chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, realizar transferências e qualquer outra operação financeira que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu, disponível para iOS e Android. Android, Lênio. Verifique a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. E vamos dar uma voltinha agora no Rio de Janeiro? Tu que gosta de vinhos, que sabe escolher os vinhos e que sabe escolher pelos melhores preços. Vamos agora a Laurenti, no Copacabana Palace. Este momento maravilhoso da Barra do Ribeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Paris. Este é um momento importante. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurenti, vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. Doutora Marga, a senhora foi presidente do TRF da Quarta Região de 2011 a 2013, Isso. E o Lênio está querendo saber quantas mulheres já foram nós tivemos várias. Começamos com a presidência da ministra Ellen, depois a ministra, a desembargadora Maria Lúcia Leiria, depois tivemos Silvia Goraieb, eu, e teremos próximas presidentes, né? Porque somos, neste momento, 6 mulheres no TRF. 4, de 37. De 37. Viu? Muito bem. É a força das mulheres. Como é que a senhora viu um ministério só de homens do Temer? Olha, eu não me fixo assim muito nos gêneros. Acho que para fazer bem não é importante ser homem ou mulher. Sim, claro. Teria que responder, né? Mas lamento que não tenha sido possível, né? Soube que houve algumas escolhas. Certamente as mulheres talvez não caíssem tanto depois de... não há nenhum inicial. Mas soube de ouvir falar de alguns convites que não foram aceitos. Lamentei muito. A ministra Eliana Calmon, agora uma colega baiana lá que teria sido convidada. Mas enfim, agora, depois que estourou o Ministério sem mulheres, aí começaram a correr atrás de mulheres e de raças. Né? Eu acho que a Eliana Calmon, inclusive, teria dado... teria sido uma excelente ministra da Justiça. Não aceitou. Eu tenho minhas reservas com esse ministro da Justiça. Reservas eu quero dizer no sentido teórico, assim. Acho que ele não poderia ser melhor. Acho que tem gente mais preparada para isso. E a ministra Calmon, além dela ter experiência, né, toda uma bagagem. Com certeza, uma bagagem. E esse é um cargo que necessita toda essa... ela tem uma estrutura. Foi corregedora, dura naqueles momentos. Lembra disso, Eduardo? Muito. Esse Ministério do Temer acabou sendo, eu confesso a vocês, uma decepção. Né? Porque nós esperávamos que ele chegasse e se cogitou no Ministério de Notáveis, que ele trouxesse alguns nomes que fossem assim, incontestes. Né? Que ele pudesse trazer e acrescentar alguma coisa que nos desse algum alento
Mas quando se iniciaram as negociações políticas, se viu a mesma loteamento ali da esplanada dos ministérios, a mesma lógica de sempre, que mais ou menos deixou a presidente Dilma encurralada em alguns momentos da sua gestão, e ele trouxe a mesma lógica. Então nós vimos o mesmo loteamento de cargos, a mesma coisa que nós vimos outros presidentes ficarem reféns. Então eu achei bastante decepcionante as escolhas dos nomes e da situação. Mas nem sempre se faz o que a gente quer. Eu quero um reparo. Olha, exatamente o que eu ia dizer. Eu conversando com o ministro, com um dos ministros atuais agora, e fiz essa reclamação. Aliás, o Brasil está fazendo isso. E ele diz, não se esqueça que você aprendeu lá no início do curso de Direito o seguinte: política é a ciência que trata das soluções possíveis. Então, eu não vou fazer defesa do Temer. Só queria dizer o seguinte: eu tenho a impressão que a aposta dele foi o seguinte: o grande aposta está aqui no Ministério da Fazenda, onde eu vou procurar atuar sobre a dramaticidade da situação econômica. E o resto, eu vou contemplar Deus e o diabo da Terra do Sol para que eu possa ter uma votação favorável dentro do Congresso. Mas eu fico aqui do meu lado, com desconhecimento prático da política, achando o seguinte, que na hora que se tem o poder, se faz as grandes cartadas ou não se faz mais. Ele anunciou o Ministério de Notáveis e entregou o que entregou. Isso tudo é verdade, mas não mudou o fato de que é decepcionante. É decepcionante. Agora, sábado circulou, recebi uma ligação cedo, caiu o Fábio Medina Osório. E um amigo nosso aí que me ligou para dizer... Ele era um jornalista importante que disse aí isso. Aí o Fábio Medina Osório. Aí eu comecei, o G1 da Globo estava lá, que o Fábio Medina Osório caiu e tal. Aí as razões, era a questão do avião, que ele forçou a barra junto aos oficiais da FAB, né? Ele tem direito ao avião, ele tem status de ministro. Ou não tem? Tem. Está sendo modificado, mas parece que ainda tem. Até agora ele tem. Parece que foi ressalvado. Não teria direito. Que ele, no caso da demissão do presidente EBC, ele deu um parecer favorável à demissão e à indicação de um novo, quando o mandato é de 4 anos e o Supremo refez a decisão do Executivo, né? Recolocando quem tinha o mandato na presidência do EBC. E teve outro episódio que eu não lembro. Só que não se confirmou. E aí, sai no G1... Aí eu vou pôr uma linguagem militar, estou informe do que fosse tenente R2, do Eduardo também. É um informe que não se transformou em informação, mas a imprensa, parcela da imprensa abraçou. Mas é o Moreno se diz amigo do Temer, e ele sempre tem os furos. É o sujeito que se jacta de ser um dos poucos que janta com os presidentes, e ele jantou há pouco tempo com o Temer. Eu lembro porque eu escutei uma entrevista dele há um mês e pouco atrás. Então, quando dá uma notícia pelo Moreno, é porque ele tem a fonte do Temer e por isso se acreditou. Mas uma das coisas que teria irritado o presidente, e aí nesse ponto o presidente, não sei se precisaria se irritar ao ponto de demitir, mas eu tenho sérias dúvidas com essa questão de que a advocacia, a AGU, a advocacia da União, não deva ser uma advocacia, digamos, para defender as teses do governo. Porque se eu elejo um governo, eu preciso que os seus advogados públicos o defendam. Porque vai chegar um momento que chegaríamos a um paradoxo. Em que se ele se negasse, ele teria que contratar advogados privados, por exemplo, para defender a coisa pública. Por quê? Porque qual é o limite disso? Essa é uma questão antiga. E, então, disse que, consta que, nesse caso, a AGU ficou dividida, porque ele não fez a defesa do ato governamental que ele mesmo tinha feito. Do parecer. Entende? Então, essa questão dessas disputas de poder, isso é o problema do Brasil. Todo mundo vai ser independente, e se tudo é, nada é. Vai chegar um momento em que se fiscais são independentes, se delegados são independentes, se a AGU é independente, o Azulzinho é independente, a Jari é independente, de fato já são, mas enfim, que o governo governará o quê? O governo, que o governo governa? E esse é um problema que acaba de novo no Supremo Tribunal. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa advocacia pública ela tem que defender as teses do governo. Eu também acho.
acho que eu votei em alguém. Salvo ilegalidade, porque alguém é eleito para governar e tomar decisões. E essas decisões vêm carregadas de alguma carga ideológica também. Sim. Elas pendem para algum lado. E é preciso que alguém faça a defesa desse lado quando eles são contestados. Mas, doutor, isso é o mínimo que se espera. Doutor, eu penso que ele não entre com a leveza e independência de movimentos de um advogado comum. Traz uma responsabilidade maior no cargo, maior poder de verdade, maior compromisso com a veracidade de suas teses. Eu tenho a impressão que ele não é um advogado lépido e livre. Não, ele é um para suas advogado teses. muito bem preparado. Não estou falando pessoa... dele, estou falando do cargo. Do cargo, eu tenho a impressão sim. que ele não tem essa independência tão leve como um advogado meramente contratado por cargo. Não, eles estão muito empenhados. A advocacia da União, que nós acompanhamos na Justiça Federal, é uma advocacia preparada, é uma advocacia ativa. Eles se apresentam muito bem. E eu conheço o doutor Medina, e o doutor Medina é preparadíssimo, é uma pessoa muito preparada e está habilitada para o cargo. Até que Como o ministro Cardoso também estava, né? Bem, os trabalhos eu não conheço tanto do administrador. Tanto com o Cardoso não Mas liguei. a JUF mesmo, né, para ver teve o apoio, essa é uma questão política importante. Só digo para os telespectadores que a JUF que não sabe. A JUF é a Associação dos Juízes Federais, que a senhora faz parte. Fez uma nota de apoio ao esse é um Fábio detalhe Medina, importante. A permanência do Fábio Medina. Olha aqui, o Celso Silva. Quanta demagogia, ela está dizendo aqui, você, esta bancada inteligente, quanta demagogia nos políticos se propõem em mudar o futuro do Brasil para um país promissor. Nada mais faz do que ocupar o poder, alterar seus salários, que não eram baixos, todos acima de 5 mil. Enquanto isso, uma multidão de 11 milhões de pessoas, como disse o Luiz Coronel, sem salários e muitos sem pagar suas contas, ou até mesmo comer uma refeição diária. Isto é zombar do povo e da pátria. Senhores, sim, é vergonhoso para nós, povo brasileiro, que deixamos que isto passe batido mais uma vez perante países de primeiro mundo, que nos calemos a exploração da máquina administrativa brasileira e não fizemos nada para realmente mudar este país que está cheio de chacais. Mas eu queria fazer uma pergunta para presidente. Não vai falar, ninguém tem comentário sobre isso? Ninguém tem comentário sobre o telespectador? Ele tem razão, aí é chovendo molhado isso. Essa é o imaginário social. E a queixa? E a queixa social. E acho que sim. Agora vamos esperar mais um pouquinho, vamos dar um tempinho para este governo tentar. Você acha que é um governo novo? Não se pode atribuir demais. Vice-presidente da República, eu 6 anos. Eram sócios. Eu não torço contra o piloto, principalmente se eu estou dentro do avião. Nós estamos dentro do avião. Nós estamos torcendo, queremos que ele acerte. Nós aqui mas falamos ele é o disso. comandante. O comandante morreu, ele assume. Tem que assumir conhecendo que está operando. E aí vem a história. O governador Rigotti... O comandante não morreu, o comandante está se sentindo mal. Mas tá bom, se recuperando. Está sentindo mal. Bom. Olha aqui, Paulo, deixa eu fazer um parêntese. Quando se deram as denúncias, foram indiciados ministros da Dilma, o Edinho, o Wagner, o Edinho, qual foi outro? Qual foi o Mercadante? Eles seguiram airosos em seu banco ministerial. Foram indiciados ministros do Temer, no outro dia caíram. Então não se faça esse rebuliço contra o Temer. Só que os ministros do Temer caíram quando entraram, já eram investigados. É diferente. Quando entraram, já eram investigados. Nós não... o meu temor, vou repetir aqui o meu temor desses dias que eu tinha dito aqui. O meu temor é que o Temer... E olha, eu sou torcedor, agora estou dentro do avião. Eu já tinha dito isso aqui, aproveitar a presença do Dr. Amaro. O Temer, se der errado, é desastroso. O país. Por quê? Por uma simples razão, nós não temos fôlego econômico e nem institucional. Institucional talvez tenha, mas acontece que o econômico e o político corrói tanto que até nós chegarmos à reta das próximas eleições, supondo que ele afunde, por exemplo, o país possa afundar tanto que isto gere uma coisa que a gente não sabe ainda. Esse é o meu medo, nesse sentido. Existe uma limitação pessoal dele, de comunicabilidade, agradabilidade, sorriso, senso de humor,
vamos dizer, um rosto que transmita otimismo. Isso é uma limitação pessoal insuperável. Agora, existe uma outra esfera que está na nossa, Paulo. Precisa ter uma eficiente comunicação. E a gente viu aí que sábado foi um desastre. Eficiente comunicação. Eficiente comunicação que venha irresistivelmente colocar propósitos e meios de atuação. Mas olha, dentro desse mercado em que ele recebeu, porque esse congresso é um mercado. E o que acontece? É isso que nós estávamos dizendo na política dos possíveis. Se ele é um revolucionário, olha aqui, eu não quero ninguém aqui que esteja envolvido com nenhum dos que quer. Pronto, a Dilma volta. Por que volta? Não volta. Volta, não volta, porque quem vai votar não sou eu, não é tu, assim, não é essa pessoa indignada, então, sabe quem é? Isso é covardamento. De quem? Pode ser assim. De quem? De quem escolhe. Eu gostei um pouquinho dessa lógica. Então, mas o que eu quero dizer é isso, a Dilma volta porque esses senadores que não receberam a quarta parte... Então a lógica é a seguinte, se o Temer não aderir as práticas. Mas aí, se você me permitisse concluir, eu ia dizer o seguinte. Então, mais ou menos, essa é a lógica. O que nós teríamos que. Se ele não aderir às práticas que a Dilma vinha fazendo. E os outros todos? Não, a Dilma volta. Então. O que eu quis dizer é o seguinte. Não. Ele escolheu. Para um pouquinho. Ele escolheu mal as pessoas. Mas o que nós até agora não dissemos que ele fez certo? Aonde está o problema brasileiro nas finanças? Ali estão efetivamente os melhores. Os problemas brasileiros estão em todos os todos os cantos. Estão em finanças públicas. A da educação é dinheiro. É dinheiro. Segurança é dinheiro. O que mais? Diz outro aí. Até agora... Diz outro. Saúde é dinheiro. Até agora então olha aqui, ó. Finanças estão os melhores. E onde é que está o nó górdio disso aqui? Na corrupção está o melhor. Vai salvar a Petrobras, o indicado. Então, nós temos que saber o seguinte, ó. Bom, o ministro da Transparência já foi demitido. Mas esse tinha que ser preso, mas não importa. Mas o que nós queremos com o Ministério da Transparência, Paulo? E ele acha que está tudo maravilhoso? Eu não disse maravilhoso, está tudo ruim. Eu só disse que nós não estamos vendo o que realmente importa no que ele tomou providência. Não, o ministro da Transparência não é corrupto, não. Ele foi falado, só para ser um pouco conservador nisso, it's the law, assim, eu estou cada vez mais conservador com relação à lei. Esse rapaz foi injustiçado. Esse rapaz, ele não tem nada contra ele foi simplesmente defenestrado politicamente. Não há mancha na sua... Porque ele participou com conversas. Comentário. Ele participou com conversas. Comentários infelizes, né? Infelizes, mas acontece o seguinte, se gravarem as nossas conversas aqui errado fora... o governo Temer, ele não será pior do que saiu, do que aquele que saiu. É impossível ser tão ruim quanto eles foram, Fernando de Juí. Ô, Paulo, eu vivo dizendo aqui na mesa, o desembargador vai gostar do que eu vou dizer. Talvez seja inocente, seja teórico e poético. Mas o velha Grécia, Mefisto, quando eu empresto a minha alma ao diabo, quando vou cobrar, o diabo não me devolve. Então é muito perigoso o campo das concessões, o Getúlio dizia isso aqui. Concessão no máximo se faz no varejo, no atacado não se faz nenhuma. Tudo que é bom humor. As grandes causas, no que for essencial, não se faz concessão. O que é bom humor, olha aqui. O Michel Temer formou um ministério de notados e não de notáveis, do Vilmar. A Rita Lee disse que era o ministério Big Brother, toda semana caiu. Já o Getúlio Vargas dizia, metade do meu ministério é capaz de nada. E o pior é outra que é capaz de tudo. Esse é o atribuído ao Getúlio, né? Não, o Lênin tem razão. Assim, o Fabiano, a rigor, não fez nada. Falou demais. Não tem problema nenhum. Eu digo Fabiano porque eu conheço ele pessoalmente. Ele foi conselheiro do Conselho Nacional do MP e depois foi conselheiro no CNJ. Jovenzinho, né? Talvez o problema dele é que ele é assessor jurídico concursado do Senado Federal. Esse é o cargo dele na República. E ele é muito próximo do Renan. Esse talvez tenha sido o grande pecado dele. Essa é a grande proximidade dele. Ele foi para o CNMP, depois foi para o CNJ e foi ser ministro da Transparência por essa ligação dele. Não, mas o pensamento dele se contrapunha ao cargo dele. E por isso aquela conversa. E por isso aquela conversa, que é anterior ao cargo. Falar em ministros e para envolver
nossa doutora Marga, falava com o ministro da Saúde, o Ricardo novo ministro Barros. da Saúde, o Ricardo. Engenheiro, meu colega. Aliás, muito satisfeito, a engenharia Paranaense. comandando a medicina. E falávamos também sobre um daqui. problema que envolve diretamente o Judiciário e o Ministério Público, que é a judicialização da saúde. Eu estou usando 2 ganchos aqui da conversa e que a doutora Marga falou em saúde. E saúde, eu tenho alguns dados estarrecedores sobre a saúde. São Paulo, por exemplo, as decisões judiciais impactam tanto quase 50%. que quase 50%, quer dizer, pensemos assim o nosso telespectador, vê se a doutora Marga concorda. Não seria melhor, e eu falava isso para o ministro, vocês têm que pensar... Ela vai desse jeito, ela vai dizer sim ou não. Não, sobre a questão da judicialização, Não, se ela fizesse é políticas públicas. Se tivesse políticas públicas mais consistentes, e se o judiciário não fosse vítima, o judiciário é capturado pelos grandes laboratórios, né? E que, de alguma maneira, pretendem introduzir alguns medicamentos que são caríssimos, né? Nem sempre esses medicamentos são aprovados pela Anvisa ou são os medicamentos parametrizados, porque às vezes tem as políticas públicas e os medicamentos que são selecionados são eficientes, sim, mas não são os últimos, não são aqueles. E eu vejo uma coisa, isso a gente julga diariamente, eu vejo ali, foi aprovado e tal, mas eles fizeram... foi eficiente, mas eles fizeram os estudos usando placebos. Então, eu não posso afirmar que aquele medicamento novo, que é caríssimo, o novo sempre é mais caro, aquele medicamento novo que é caríssimo é melhor do que aquele, mais eficiente do que aquele, porque eles não foram comparados. Eles fazem os testes com placebos, para dizer que funciona. Né? Então, isso é uma coisa que impacta muito o judiciário, porque o juiz não quer, eles chegam e dizem, o paciente vai morrer. Dilema moral. Dilema moral. O paciente vai morrer. E aí, doutora Marga, mas aqui o assunto das próteses. Disse aqui uma autoridade que reduziu em 70% as ações judiciais pedindo próteses aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque entrou o Ministério Público e descobriu o que descobriram. Que, na verdade, era um caso de polícia. De polícia. E a frase que a senhora usou... que, aliás, tiveram condenações agora, essa semana, uma semana ou a duas, captura, aí várias condenações. Veja o que disse o membro do Tribunal Regional, do Juiz Federal. A captura do judiciário, assim, não do judiciário, mas dos casos... Pelo aspecto emocional. Porque aí transforma. Eu fui dar um curso para os juízes no Rio de Janeiro, e era sexta-feira, 5h30 da tarde, uma menina, ela disse assim, professor, eu vou ter que sair agora, que eu tenho que decidir um caso, porque for pedido agora um remédio muito caro em internação. Eu disse assim, calma, filho, conte o caso para o tio aqui, vamos lá. Você não é médico, isso não é um dilema moral, a pessoa não vai morrer por causa de você, é sexta-feira, chame 2 médicos, veja isso, porque exatamente na sexta, porque é na sexta que é o dilema, porque você transforma um caso num dilema moral. E judiciário não faz dilemas morais, o direito é outro modo de resolver as coisas. Mas ele é capturado também no emocional. Até duro isso. Para que o telespectador entenda do que nós estamos falando aqui, e o que isso representa, os grandes laboratórios descobriram uma forma de vender as inovações, os medicamentos novos. Eles fazem um teste, o medicamento novo sempre custa mais caro que o outro, que já foi diluído a pesquisa, que já está vendendo há muito tempo, que já tem, ele precisa fazer propaganda, precisa que o remédio venda. Então, o que o laboratório faz? Faz com que os médicos receitem um medicamento novo, esse medicamento novo é receitado com uma grande salvação. E aí pede-se em juízo esse medicamento para que o juiz determine a compra daquele medicamento específico. Marca tal. Dá o nome do medicamento. Não é o princípio ativo. Quando começou não é o sal. Ele manda aquele medicamento que custa muito mais caro. Isso vale para o tratamento. Vai acontecer agora, né? Já está acontecendo. Só aquele medicamento é que vai resolver. Só aquele medicamento daquela marca, daquele laboratório. E o juiz fica nesse dilema moral. Quer dizer, a pessoa está morrendo, autoriza ou não autoriza? Aquele tratamento específico ou aquele medicamento específico? Fico impressionado contigo, Paulo Sérgio, quando afirma que o Moro pode ser um candidato em potencial a presidente da República, pelo simples fato de ele reger processo de corrupção. E eu não disse, eu disse que pela atuação dele, pela visibilidade dele, pelo mediatismo dele, ele seria um candidato
que seguramente concorreria para vencer as eleições. É isso. Aqui, eu estou falando de medulênio. O medulênio é que a coisa desande e os milicos tomem as rédeas do país, pois a paciência do povo em uma hora ou outra acaba. E daí só tem uma solução, intervenção militar. O resto é prosopopeia flácida para ninar bovinos, a lã de triunfo. Ele acabou de fazer uma prosopopeia flácida aí. Lamento, mas falar em intervenção... Tu tem esse temor dos milicos? Não, isso não vai acontecer. Quem tem esse temor é o telespectador que está desatualizado. Isso é a última coisa que alguém pode falar no Brasil. E nem os militares querem. Tá louco. Querem citar a frase do Marshall. Marshall disse assim: quem elege o passado como paraíso perdido está proibido por os pés no futuro. Exatamente. Essa saudade dos militares é uma coisa impressionante no Brasil. Olhando o retrovisor. Deixaram uma boa imagem, essa é a verdade. Ao menos não tinha corrupção nesse nível. A frase é muito linda. Ao menos que se tenha conhecimento de corrupção, não, doutor Eduardo. É verdade. Mas como é que vai ter conhecimento de uma ditadura? Nunca vai saber nada. Mas é o seguinte, eu não conheço nenhum militar que tenha enriquecido com mas eu conheço uns quantos civis. Eu vou te contar depois. Nessa época, um era o que fez o filho, agora, que era o homem mais rico Fez o filho? O filho do Lulinha. Só que era o filho do ministro das Minas e Energias, que se tornou... Lobão. Não, do governo militar. Que era o ministro das Minas e Energias, que se tornou o maior empresário do Brasil, o filho. O do Batista? Batista que tinha informação privilegiada. E um guri se tornou o dono de toda a informação privilegiada. Era o máximo que nós tínhamos. Paulo Sérgio, está acontecendo com a ajuda comercial de Porto Alegre. Já vai 50 dias, meu processo está parado. Estou na eminência de perder um importante negócio pela lerdeza do órgão. O Edson de Leiria, lá de Uruguaiana. O pessoal de Uruguaiana está afim. Que audiência. Até que enfim vejo jornalistas defendendo aposentados, mas diga qual a solução para nós aposentados. Eu, por exemplo, me aposentei com 5,28 salários mínimos. Hoje recebo R$ 1.800 em números redondos. Veja quanto. Sou roubado por esses políticos canalhas, bem como empresários sonegadores. Um abraço, por favor, leia na íntegra meu desabafo. Faço isso pois sua emissora é uma concessão do povo, já que ultimamente ninguém lembra mais nada. Jader Martins. Mas uma das coisas... Vai para as ruas, Jader. Assume a liderança. Uma das coisas assim, que os militares fizeram, que até anterior ao regime militar, foi a criação dessas empreiteiras, em que eles, que nós estamos vendo agora no que deu. Essas empreiteiras foram obra dos militares, do sentimento nacionalista dos militares, quando passaram a proibir as obras feitas pelas multinacionais, pelas empreiteiras multinacionais, e fizeram, que é um capitalismo nacionalizante. Claro que se fosse de esquerda seria uma espécie era um regime... Também foi uma obra... Que era só questão ideológica, porque eles tinham 400 e tantas estatais foram feitas nessa época, total. Estou dizendo que é ruim ou bom. Não é nem ruim nem bom. É um fato. É uma visão nacionalista. É um fato, claro. Nacionalista. E que, inclusive, não tivemos computadores. É o nacionalismo. Exatamente. E não tivemos computadores. Os computadores entraram tardiamente. Os automóveis eram ruins, etc. Exatamente por esse sentimento de fechamento. Fernando de Amaral, gostaria de saber a opinião dos desembargadores sobre a questão do foro privilegiado. O que tem de bom lá que todo mundo quer ir para lá? Recentemente vimos episódios do ex-presidente Lula desesperado para conseguir o foro privilegiado. Isso chamou a atenção de todos e fez pensar que o foro privilegiado realmente trata-se de um privilégio para as figuras públicas. O que levou o ex-presidente a essa atitude foi uma tentativa de aliviar sua investigação. Se é possível levar a investigação com esta alternativa, por que existe o foro privilegiado, desembargadora? Bem, historicamente, porque existe, enfim, uma opção política. Agora, historicamente, os tribunais superiores sempre demoraram muito em julgar essas causas, né? Sempre demoraram muito. O que deixou de ocorrer a partir do mensalão, que foi um julgamento bastante rápido, né? E se inverte, então, essas
essa perspectiva, essa possibilidade de demorarmos décadas, né, com um julgamento. É que o nosso sistema, assim, né? Eu não acho um benefício. Não, eu não acho. Eu não sou contra. Quem tu vai direto para a última instância? Eu não acho que a senhora deva ser julgada por um juiz ou eu não acho que o procurador-geral ou um procurador de justiça deva ser denunciado por um promotor, e não acho que o presidente da República ou um ministro possa ser julgado pelo primeiro grau, porque essa é uma questão que os outros sistemas, não dá para comparar simplesmente o Brasil com outros países nesse sentido. Não tenho tempo para explicar isso agora, mas isso dá para fazer uma boa discussão. Eu não sou contra o foro privilegiado. Ele não é um privilégio. Eu não acho também. Os caras todos se ralaram. Todos se ralaram. Todos se ralaram. Eu acho que é muito pior. Está indo rápido agora. Na realidade, tu vai para o foro privilegiado, a tua primeira e última instância. Isso. E outra coisa, com a ação de improbidade, se me permite, com a ação de improbidade, que é uma ação muito dura, ela vai pegar lá os bens. E no primeiro grau. No primeiro grau. Quer dizer, então vai lá para o crime, vai para o foro privilegiado. Desembargadora, não seria possível que o foro privilegiado pautasse os crimes sobre os quais estavam sob proteção deste título, mas que não tivesse uma abrangência absoluta sobre a qual pudesse acobertar sobre os mais comezinhos dos crimes. Me permita, assim, isso é uma pergunta que eu faço. A lógica do foro, o nome também é ruim, foro privilegiado. Sim, eu sei que o penal não está protegido. O penal, só penal. O foro especial, que a gente chama, ele parte de uma lógica de que a República possui, ou que os agentes da República têm alguma hierarquia e que algum desses agentes devem ser julgados por seus iguais, pelo menos. Né? Então, é por isso que uma desembargadora não vai ser julgada por um juiz de primeiro grau, que está hierarquicamente abaixo dela. Ela vai ser julgada por um ministro. Isso é um princípio do direito administrativo, até porque o delegado também não pode ser professor. Esse é o presidente, né? A desembargadora cometeu um crime. Que se for improbidade, vai. Para todo o resto, ela será julgada como qualquer outro cidadão. É uma questão hierárquica. É uma questão de hierarquia. Então, assim, isso é só para o crime. Mas para o presidente da República não vai ser submetido se para improbidade, não. Comum. As pessoas esquecem. Se esqueceram da improbidade. Enquanto estiver no exercício. E hoje é a mais grave. A Laurente já está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares. O telefone é o 80 37 9940. 80 37 9940. Sim, Lênin. O e-mail reservas@laurentia.com.br. Vamos ao ponto final com Facinep, Gimo. Aliás, um grande abraço para o Luiz Morandi, que está de aniversário hoje, o nosso dono da Gimo, junto com o Júlio, lá, seus filhos. Parabéns. Um grande abraço, Luiz. Merece. Sescom e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Doutor Luiz Coronel, seu ponto final. Eu quero lembrar a frase do chofer de táxi, né? Chega uma hora que os próprios devoram os mesmos, né? Eu achei muito graciosa a frase dele. Mas eu acho que... Muito boa, muito profunda, hein? É profunda. Eu estava falando política... É o que está acontecendo hoje. Eu estava falando política... Os próprios estão devorando os mesmos. Os próprios devoram os mesmos. Mas eu acho assim que o presente tropeça e o futuro tem pressa. O Brasil... São 8.516 quilômetros de costas para seus problemas. Não enfrentam para resolver e os problemas se acumulam. Problema que não é resolvido, cresce, não se abatuma. Qual é a frase do Henrique Meirelles? Vamos com pressa que eu tenho pressa. Ele repetiu várias vezes essa frase. Dá para imortalizar com as tuas aí. Braulio Marques, seu ponto final. Meu ponto final é que temos que dar um crédito a esse cidadão que o próprio nome está dizendo, ele está ali não de forma afetiva, diria o vereador aquele lá de uma cidade perto do Alegrete. Ele não é afetivo, ele é uterino, então, mas ele sai daqui a pouco. Precisamos, as medidas que eles estão tomando, aquele está tomando,
são corretas no campo principal, finanças e moralidade, no nosso câncer da corrupção, que é a Petrobras. Os demais podem esperar, porque é desses aqui que depende do sucesso da administração dele. Como o Braulio muda, tia. A semana passada ele era frontal. Mas eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, já dizia o Raul Seixas. Que é do Paulo Coelho, essa frase. Que criatividade. Foi genial ele, né? Duas coisinhas. Uma, de motorista de táxi. O Bernardo Cabral contou essa história para um grupo, dizendo que quando ele era o relator da Constituinte, ele saiu para ir para o outro prédio, pegou um táxi para ir para uma repartição lá, e o motorista de táxi disse para ele, olha, estou escutando aqui todos os movimentos, eu gostaria de lhe pedir um negócio, que já que tem tudo aí, todo mundo tem um espaço na Constituição, índios, promotores, juízes, todo mundo arrumou um espaço. Não tem um capítulo lá do motorista de táxi? O senhor leva essa reivindicação. E a segunda coisinha rápida é a minha preocupação para o Judiciário e para o Ministério Público. E o cumprimento da lei, não deixar vazar delações antes do recebimento da denúncia. Sabe por que está dizendo isso? Porque o Lênio quer? Não. Está escrito na lei. It's the law. Está escrito assim. Só pode divulgar conteúdo de delações depois de recebimento da denúncia. E ninguém está cumprindo Eduardo, isso. Isso é perigoso. Eu me lembrei de uma, já começou a nessa do táxi, o Jô Soares, que chegou em Porto Alegre, pegou um táxi, pediu, onde é que o senhor vai? Eu vou para o Plaza São Rafael, e o motorista de táxi começou a olhar ele pelo retrovisor. O senhor não é o senhor Johnson Aires da televisão? Doutor Eduardo, seu ponto final. Nós só estamos conseguindo chegar nesse combate à corrupção da forma que ele chegou, porque nos últimos tempos foi possível um arcabouço legislativo que nos permite fazer e tomar essas medidas. Olhos muito abertos, porque já são diversos os ataques contra esse mínimo de legislação que se conseguiu chegar e construir até aqui. Não é o ideal, falta fazer muita coisa ainda, mas o Congresso e os políticos já estão reagindo contra a legislação que nós temos. Olho aberto contra isso. Doutora Marga Bart Tessler, desembargadora federal, TRF, 4ª Região. Isso. Bem, eu sou otimista. Acho que precisamos de probidade, trabalho e justamente o que disse o nosso eminente procurador. Precisamos ficar de olho aberto e não retroceder nessa legislação, na transparência e nessa legislação que vai nos garantir prosseguirmos. E eu acho que ficar de olho aberto. Né? Na linha do Braulio Marques, está dizendo Cristiano Chagas Cantarelli, como não lotear cargos, acordos? O Temer precisa de apoio no processo de impeachment, não tem como governar na iminência de Dilma voltar. Acredito que depois do afastamento em definitivo, Temer reverá muitas posições e novos nomes. Este modelo de impeachment é frágil, deixa o Brasil parado por mais 180 dias. Já está parado há 8 meses. Falando de maneira simplificada, óbvio, quando um presidente chega ao ponto de ser afastado, deve ser permanente, que prove inocência e esteja apto a concorrer novamente nas próximas eleições. Agora, meus amigos, nessa tese aqui não dá, mas agora se ocorrer o impeachment definitivo, que vai ocorrer, no dia que ocorrer, o Temer chega lá com os pacotes. Reforma política, reforma tributária, reforma presidenciária. Agora, e eu assumi o governo. Está aqui os pacotes prontos e o meu ministério é esse, de notáveis. Aí não vai precisar agora, da incumbência para o governo transitório. O PMDB é um fenômeno, né? Vai emplacar, nesta fase da República, o terceiro presidente sem eleger nenhum a rigor. Não. É um fenômeno. E esteve em todos os governos. Engraçado. Após a Revolução até agora, teve em todos. O PMDB descobriu que a melhor coisa que tem é não disputar, mas influir. Agora, falou um PMDBista. Que fim melancólico para o Pinheiro Machado da Nova República, José Sarney. Um homem com tanta glória, tanto poder, terminar com um nome tão lambuzado, né? Que triste ocaso, né? O sol se pôs em noite de chuva, né? Mas eu achava os marimbondos de fogo se abatendo sobre ele. Eu pensei o contrário. Obrigado, Luiz Coronel. Obrigado, Eduardo. Obrigado, desembargadora
Marga Tessler. Pensei o contrário de você. Eu achava que tudo isso ele tinha que fazer exatamente no dia da posse, agora. Eu também. Para não morrer no meio do caminho. Mas eu também, rapaz. Eu estou dando mais uma chance para ele. Eu então também, penso como estou. Obrigado, Braulio Marques. Retornaremos, depois de tantos abanos. O pessoal gosta de vir aqui, me abana. Obrigado, retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.